Voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento brasileiro, contida no artigo 283 do Código de Processo Penal, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu esse voto de Minerva que mudou o entendimento da Corte, que vinha desde 2016, sobre a prisão em segunda instância. Por maioria de 6 votos e nos limites dos respectivos votos proferidos, foi julgada procedente a ação. Toffoli se uniu a outros 5 ministros, formaram maioria. E agora o STF passa a compreender que, via de regra, a pena só deve ser cumprida após o julgamento de todos os recursos. O ministro Gilmar Mendes, que já votou pela prisão com condenação em segunda instância, confirmou a expectativa e aderiu à tese vencedora. Acompanho o relator, a quem cumprimento mais uma vez, determinando que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Dos 5 ministros derrotados, Carmen Lúcia foi a última a votar. Voto, portanto, senhor presidente, no sentido de julgar parcialmente procedente as ações declaratórias de constitucionalidade, no sentido de que a execução provisória da sentença penal condenatória confirmada em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da não culpabilidade penal. A decisão tem impacto direto sobre o caso do ex-presidente Lula, preso desde abril de 2018. O ex-presidente Lula foi condenado por ser o dono oculto do triplex no Guarujá, recebido como pagamento de propina da construtora OAS. E também sobre outros cerca de 4.900 presos que, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, têm mandado expedido em segunda instância e podem ser beneficiados. 38 réus da Lava Jato também podem ser afetados pela decisão. 18 deles estão presos, mas somente 15 podem sair da cadeia, porque os demais têm outras condenações. Como fica a situação do ex-presidente Lula? Em quais casos haverá prisão após condenação em segunda instância? Quais são os reflexos políticos da decisão do Supremo? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e hoje nós conversamos com a repórter Carolina Brisdo e com os colunistas Merval Pereira e Bela Megali. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo e está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. A gente está gravando Ao Ponto hoje a quente. Terminou agora a sessão do Supremo Tribunal Federal que decidiu pelo fim das prisões em segunda instância. São quase 10h30 da noite. A Carolina Brisdo está no Supremo, trabalhando desde cedo. Parou para gravar com a gente aqui um pouquinho. Carol, o que mudou na cabeça do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli? Porque até há poucos dias atrás havia a possibilidade dele apresentar ali uma terceira via, né? A possibilidade das prisões após a condenação em terceira instância no STJ, mas isso não aconteceu, né? Exato. Ele tinha 3 opções. Ele poderia votar pelas prisões de segunda instância. Ele já votou assim no passado, mas ele logo descartou essa possibilidade logo no início. Por quê? Porque votar agora, nesse momento político e criminal do Brasil, pela segunda instância, é uma forma de apoiar a Lava Jato. E o ministro Dias Toffoli é um grande crítico do que ele chama de abusos que a Lava Jato cometeu, a Lava Jato lá em Curitiba. O ministro Dias Toffoli suspendeu a ação penal contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, no âmbito da Operação Lava Jato. Dias Toffoli acolheu o argumento da defesa de que a denúncia envolvendo supostos repasses da Odebrecht deveria estar com a Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Então a segunda instância já estaria descartada. Ele cogitou essa possibilidade de de autorizar as prisões a partir do julgamento de recurso no STJ, que seria o meio do caminho entre a segunda instância e o trânsito julgado, que é o fim de todos os recursos judiciais possíveis à disposição da defesa.
Então, essa possibilidade do STJ, ele ia precisar de outros 5 ministros para acompanhar ele. E ele já sabia de antemão que ia ter, antes dele, ele é o último a votar, antes dele ia ter um placar de 5-5, porque nos bastidores os ministros acabam conversando entre si e sabem bem qual que vai ser o resultado, dependendo do julgamento, e ele sabia que ele tinha que dar um voto, ou na segunda instância, ou no trânsito em julgado. A tese dele, do STJ, que ele também já defendeu em 2016, estaria inviabilizada, porque nos bastidores ele não capitalizou um número suficiente de votos para os ministros seguirem ele e formar um placar de 6 votos. E aí o que aconteceu? Ele optou pelo trânsito em julgado, que seria uma forma também de dar um recado à Lava Jato, que a Lava Jato pode muito, mas não pode tudo. E foi essa opção que acabou, o voto dele, como foi o último, né? Foi o voto que decidiu o julgamento mesmo. Em alguns casos, a prisão poderá ocorrer antes. Explica pra gente. Hoje, se um criminoso é condenado, às vezes muito antes da condenação, quando o juiz considera que ele tem uma alta periculosidade ou que ele pode influenciar negativamente na investigação ou que tem risco de fugir, o juiz tem o direito de decretar uma prisão preventiva, que é uma prisão muitas vezes decretada contra uma pessoa que ainda não foi condenada em instância nenhuma, ou que foi condenada na primeira instância. Então esse tipo de criminoso vai continuar preso. A decisão de hoje não significa que todos os presos que estão presos em segunda instância vão ser liberados. No caso do ex-presidente Lula, o ministro Dias Toffoli fez questão de pontuar em vários momentos que não seria essa decisão do Supremo a decisiva para colocar Lula de volta nas ruas, né? É bom registrar que a Força Tarefa de Curitiba, comandada pelo procurador Deltan Dallagnol, deu parecer e pediu progressão de regime da pena do ex-presidente Lula. Ou seja, pela própria Força Tarefa de Curitiba, ele já deveria estar fora do regime fechado. Há outros recursos do ex-presidente ainda pendentes no Supremo também, né, Carol? Tem recurso do ex-presidente Lula pendente no Supremo Tribunal e também no STJ. Mas agora, a partir dessa decisão genérica do Supremo Tribunal Federal que não pode haver prisão em segunda instância, a defesa do ex-presidente Lula pode entrar com um pedido para ele ser solto, porque afinal de contas ele está preso por conta da segunda instância. Mas isso não é garantia nenhuma, porque a juíza de execução lá de Curitiba, ela pode determinar uma preventiva contra o Lula se considerar que ele é prejudicial para as investigações, mesmo a investigação já tendo terminado, ou se considerar que ele é um réu perigoso. Então isso vai depender ainda da decisão da juíza de execução. Carol, como é que fica a relação agora do ministro Dias Toffoli da corte com o presidente Jair Bolsonaro? Porque Toffoli vinha se apresentando até então em várias oportunidades como praticamente um aliado do governo. E agora ele dá uma sinalização em contrário, né? Nos dias anteriores ao julgamento, o ministro Dias Toffoli conversou com o presidente Bolsonaro. A gente supõe que o presidente Bolsonaro já sabia desse resultado do julgamento, já estava contabilizando essa derrota. Mas, sem dúvida, é uma derrota para o governo, porque o governo tem uma bandeira dita punitivista, né? Tem uma bandeira pela prisão de criminosos desde o início. E quando o ministro Dias Toffoli tem um voto decisivo para derrubar essa possibilidade de prisão de segunda instância, não deixa de ser uma forma de sinalizar para o governo que ele é um aliado, mas também não compra o pacote fechado do governo. Agora, para a gente terminar, Carol, como é que era o clima entre os ministros depois desse julgamento, durante esses dias? Talvez o julgamento mais importante do ano ou com maior repercussão política do ano. Olha, durante os debates houve alguns momentos de acirramento, mas a verdade é que nos bastidores os ministros já contabilizavam esse resultado, sabe? Os ministros que defendem a prisão em segunda instância já sabiam que haveria derrota. Existia uma dúvida ainda pairando no ar sobre se seria decidido pela prisão no trânsito em julgado, né, que é quando o réu fica solto por mais tempo, até que sejam excluídos todos os recursos judiciais, sejam julgados todos os recursos judiciais, ou se ia ser aquela tese intermediária que o ministro Dias Toffoli tentou
emplacar, que era a questão do STJ. Mas já se sabia que a segunda instância, para vocês terem uma ideia, no dia anterior ao fim do julgamento, o ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, já deu entrevista dizendo que, olha, o fim da segunda instância não é assim uma catástrofe, ou seja, ele já estava contabilizando também isso como uma derrota pessoal, né, porque ele é um dos maiores defensores da segunda instância no Supremo Tribunal Federal. Carolina Brígido, obrigada pela participação, parabéns aí pelo trabalho, até a próxima. Obrigada a vocês, até logo. Merval, o que representa essa decisão do Supremo com o voto aí de Minerva do presidente Dias Toffoli acabando com a prisão após condenação em segunda instância? Olha, Carolina, os ministros que votaram a favor do trânsito julgado, especialmente o presidente, o ministro Toffoli, eles tentaram mostrar que a prisão em segunda instância não é uma solução para os problemas da justiça brasileira e que existem maneiras de prender réus perigosos, réus que possam criar problemas no processo, assim como a prisão preventiva. O ministro Fachin, que é a favor da segunda instância e é o relator da Lava Jato do Supremo, já tinha dito isso, né, que a partir da decisão de acabar com a possibilidade de ir para a cadeia depois da segunda instância, que as prisões preventivas seriam usadas em compensação. O julgamento de hoje tinha como foco evidente a Lava Jato e a prisão do ex-presidente Lula. Mas todos tentaram levar o tema para o aspecto geral. Falaram muito nos pobres que estão presos sem nem terem sentença julgada. O ministro Toffoli quase chorou, prendeu o choro, quando falou da Botkiss, que até hoje ninguém foi punido por aquelas mortes todas. Os pais estão adoecendo e a impunidade só reforça. Essa é outra grande tragédia. Esse caso está na discussão se vai a júri ou se não vai a júri. E, curiosamente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul houve empate na deliberação se ia a júri ou não. Então, para mostrar que o problema não é só o colarinho branco, o problema é geral da estrutura judiciária brasileira. Ele tem razão, ele não está sem razão. A única questão é que a impunidade no colarinho branco é que fica muito evidente com esse uso permanente dos recursos que se multiplicam, né? Eu lamento que a jurisprudência do Supremo mude com tanta facilidade, dependendo dos membros do plenário no momento, né? Essa mesma visão pode ser mudada de novo quando aposentarem o ministro Celso de Mello. Concluo meu voto, senhor presidente, reafirmando assim a tese segundo a qual a execução provisória ou prematura da sentença penal condenatória, mesmo aquela emanada do Tribunal do Júri, revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sua condenação criminal, tal como expressamente assegurado pela própria Constituição da República. Aposentaram o ministro Marco Aurélio Mello, que são dois dos votos a favor do trânsito julgado. Os próximos ministros podem pensar diferente, e aí vai haver novamente uma mudança. Isso é que eu acho que é prejudicial para o país. Mas acho que desde sempre que acontece um obstáculo, aparece um obstáculo à frente das investigações, encontra-se uma saída. Dessa vez vai ser a prisão preventiva. Agora, na Lava Jato, você tem um fato: 38 dos réus acabam se enquadrando como possíveis beneficiados pela decisão do Supremo. Você tem 15 que estão presos e que podem sair da cadeia, inclusive o ex-presidente Lula. O caso do Lula é um caso à parte, porque ele já cumpriu um sexto da pena e já ia sair de qualquer maneira. Quer dizer, o problema dele não era esse de sair da cadeia agora por causa dessa decisão. Mas é isso mesmo, os ministros passaram o tempo todo tentando falar de crimes comuns
para dizer que o sistema, de maneira geral, é falho. E eles tiraram o aspecto político dessa decisão deles, né? E tem um aspecto político evidente essa decisão de hoje. Mas como a decisão do Supremo pode discordar, mas não se pode deixar de aceitar, eu acho que o melhor caminho é tentar ver o que se aprende disso tudo e vamos ver se a gente consegue chegar a um termo de organizar melhor o aparato judiciário, né, para evitar esse tipo de sensação de impunidade que a sociedade tem. Para a gente encerrar, Merval, o impacto político dessa decisão. Para o Bolsonaro é bom que o Lula esteja solto, né, porque é o grande adversário dele, ele se coloca como grande adversário do Lula, né? Eu não tenho muita certeza de qual é a força que o Lula ainda tem e qual é a capacidade de mobilização que ele ainda tem. Vamos ver se ele ainda consegue aglutinar a oposição em torno dele e fazer um movimento. Mas o Congresso, o movimento do Congresso a favor da segunda instância é muito importante. Você vê que a maioria do Senado já se apresentou a favor e o próprio Toffoli disse para eles, para os senadores, e disse hoje no voto dele, que a questão não é cláusula pétrea e que o Congresso pode mudar. Então isso também é um bom sinal. Se o Congresso mudar realmente, aí fica uma decisão mais estável, né? Merval, obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Merval. Bela Megali, como a defesa do ex-presidente Lula reagiu à decisão do Supremo? Eu falei hoje à tarde com o Cristiano Zanin, o advogado do ex-presidente Lula, e ele estava acompanhando de São Paulo mesmo o julgamento do Supremo. E o que ele falou, e agora à noite a defesa do Lula mandou uma nota até reforçando isso, é que amanhã pela manhã ele estará em Curitiba, vai conversar com o Lula, e depois dessa conversa já vai pedir a imediata soltura aí do ex-presidente para o juízo de execução, que é em Curitiba mesmo, com base no resultado do julgamento do Supremo. Agora, Bela, a defesa do ex-presidente relutava em pedir a progressão de regime, né? Ele já teria direito, inclusive, a ir para o regime semiaberto pela progressão. Mudou um pouquinho o entendimento agora, então, né? Com essa decisão do Supremo e o fim das prisões em segunda instância, a defesa já deve manifestar interesse em que ele seja solto. Sim. O que o Lula chegou a falar, até por meio de carta, é que não aceitaria barganhas, né? Fazer barganhas com a Lava Jato, né? E, no caso, com essa decisão, a ideia da defesa é que o Lula possa ir para casa sem restrições, sem ter que usar tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno, esse tipo de limitação que poderia haver se ele tivesse aceitado lá atrás, né, o posicionamento do Ministério Público da Lava Jato para que o Lula fosse para casa. Do ponto de vista político, de estratégia, por que a resistência da defesa em dizer finalmente que vai agir para a libertação de Lula? O discurso, né, da defesa e do presidente é de que ele é um preso político, né? É de que ele, de fato, é inocente, não cometeu crimes, enfim, e está sendo injustiçado. Então, que ele sairia da prisão com esse carimbo da inocência dado pela justiça. Mas, com essa decisão do Supremo Tribunal, a defesa pode continuar batendo ali na tecla da suspeição do Moro. O Supremo Tribunal Federal deve julgar ainda esse ano o pedido da defesa do ex-presidente Lula sobre a suspeição do então juiz Sérgio Moro. A gente não pode perder de vista que os advogados falaram que vão continuar insistindo ali no habeas corpus, que eles enterraram solicitando a suspeição do Moro, e que aí pode também anular a condenação que o Lula tem tanto no sítio, no processo do sítio, quanto no processo do triplex em Guarujá, que foi o que fez ele estar detido há 1 ano e meio. Nesse caso do triplex, Bela, o ex-presidente já tem uma condenação no STJ, né, terceira instância, mas ainda cabe recurso. Ele pode voltar a ser preso mais lá na frente quando esse processo avançar um pouco mais? É claro que o Lula
como qualquer condenado pelo STF pode voltar para trás das grades quando isso acontecer. Bela, obrigada pela participação. Até a próxima. Até, boa noite. Valeu, Bela, obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição do programa de hoje ficaram com o João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.